Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Ética Profissional e as Relações Interpessoais no Trabalho. Então, vamos começar esse momento refletindo um pouco sobre uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, onde ele diz assim, que é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Então, na atualidade a gente vê muito isso, muitas pessoas que conseguem acreditar que tudo está normal, que eu posso isso, que eu posso aquilo, em achar que pode tudo. E a gente tem que lembrar que anteriormente a gente viu que a gente tem 3 perguntas essenciais para a vida, que é posso, devo, quero. Então são 3 perguntas que a gente se faz e que a gente observa que essas perguntas elas casam diretamente com essa frase de Mário Sérgio Cortella. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é uma retomada do módulo da disciplina, onde no vídeo 1 a gente abordou as temáticas de 1 a 6. Também no módulo, as temáticas de 7 a 11 elas foram abordadas no fórum, e as temáticas de 12 a 15 que estão sendo abordadas hoje, que são trabalho em equipe, inteligência emocional, administração de conflitos, etiqueta pessoal e profissional e assédio moral e sexual. Então, trabalho em equipe, a prática de trabalho em equipe já existe há muito tempo. Então a gente reflete um pouco. Historicamente ela foi pensada, ela foi observada a partir do homem. O homem pensa que é algo que pode ser mais produtivo, que pode ser mais proveitoso, que é algo que deve ser inserido no meio profissional. Então, inicialmente, trabalho em conjunto, trabalho conceituado, trabalho que tem resultado, que tem produtividade e, consequentemente, chegando no trabalho em equipe, que é o que a gente tem hoje. Então, o trabalho em equipe ele acontece a partir de uma estruturação de princípios. Desse modo, pode-se conceituar o trabalho em equipe como sendo uma das estratégias racional de organização criada para aprimorar a efetividade do trabalho e aumentar o contentamento do homem com o seu trabalho. Então, cada vez mais valorizada, tanto na educação formal quanto na vida profissional, o trabalho em equipe ativa a criatividade e a grande parte das vezes produz resultados melhores do que o trabalho individual. Então, a gente observa aí, já na atualidade, uma afirmativa em que o trabalho em equipe ele tem uma produtividade, muitas vezes, de resultados bem melhores do que o trabalho individual. Trazendo para uma compreensão adequada ao nosso meio, de uma forma mais simplificada e, digamos assim, mais visual, a gente observa aí que 6 pessoas se reuniram pelo mesmo objetivo, né? Eles observam um fruto e que aquele fruto era um objetivo dos 6, então aquele objetivo coletivo passou a ser um por todos, todos por um. Então, se juntaram ali, porque para um só seria impossível a realização desse objetivo. Então, todos juntos conseguiram realizar o objetivo através de uma estratégia bem criativa. E que nosso dia a dia não é diferente, né? Muitas vezes a gente tem que estar buscando estratégias para que as coisas aconteçam da forma planejada, da forma desejada. Então, o trabalho em equipe ele também pode ser visto como uma oportunidade de socialização, pois sendo um contexto de convivência, acaba sendo um contexto de convivência em que as pessoas podem se conhecer e aprenderem juntas. E a gente observa que esse contexto ele traz-se um aprendizado. As pessoas aprenderam juntos algo, uma estratégia que diariamente a gente tem a chance de estar reconhecendo diversas estratégias para que o trabalho em equipe aconteça. Então, eu trago aí rapidamente uma reflexão sobre o trabalho em equipe que vai envolver uma fábula, que é a ratoeira. Essa fábula ela começa assim: um ratinho, olhando pelo buraco da parede de sua toca, viu o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda para adverti-los a todos.
a galinha, o porco, a vaca, todos foram advertidos. No entanto, todos acreditavam que aquele problema era desrespeito apenas ao ratinho e que eles não seriam atingidos por tal problema, por tal armadilha. Então, naquela noite, o pobre rato voltou para sua toca cabisbaixo e abatido para encarar a ratoeira do fazendeiro. Eis que naquela noite ouviu um barulho como o disparo da ratoeira, pegando uma vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda de uma cobra venenosa e a cobra peçonhenta picou a mulher do fazendeiro. O fazendeiro imediatamente leva ela para o hospital, mas a mulher volta para casa logo depois, com necessidades e cuidados especiais devido à febre. E todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor do que uma canja de galinha. Assim, o fazendeiro pegou a sua faca e foi providenciar o ingrediente principal, que foi a galinha. Como a doença da mulher piorava, os amigos, parentes e vizinhos vieram visitá-lo. Muita gente, né? Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. Então, mais um foi sacrificado. Mas a pobre mulher ela não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro, então, sacrificou a vaca para alimentar aquele povo todo. Então, a gente viu até aí que o ratinho advertiu a cobra, o porco e o boi, e eles achavam que não era problema deles. Era um problema que poderia atingir e fazer de vítima apenas o ratinho. No entanto, o ratinho ele saiu livre dessa, né? Então a gente observa, trazendo para o nosso contexto, que aquele problema que aparentava para os demais era um problema. Até então, o ratinho ele advertiu todos, gerindo ali o grupo. Ele teve uma participação coletiva no grupo, ele fez ele compartilhou o problema para que juntos pudessem ter uma solução. No entanto, não teve uma cooperação da equipe e ele também não tinha como fazer nada sozinho. Então, o máximo que ele poderia fazer era enfrentar sozinho. E naquele momento ele observa que todos foram vítimas e menos ele. Então, aquele problema que parecia só dele foi dos outros. Então, o problema de um é problema de todos quando trabalhamos em equipe. Então, é sempre bom a gente estar refletindo, trazendo um pouco desse contexto, observando que diariamente a gente passa por situações onde a gente vê o problema do colega apenas como problema dele. E, na verdade, não é. Aquele problema dele, ele pode vir respingar em mim, sem sombra de dúvidas. O campo profissional ele é um eixo que gira de uma forma em que, depois do trabalho em equipe, historicamente, a gente observa que depois desse trabalho em equipe, o individualismo ele pouco existe. São poucas situações onde tu faz o teu trabalho e apenas aquele reflexo do que tu faz vem em você. Consequentemente, ele pode ter consequências para outros também. O erro de um, digamos que possa vir atingir sim o trabalho do outro. Então, é um conjunto. Então, é sempre bom lembrarmos que o problema de um é problema de todos quando estamos em equipe. Falando um pouco da inteligência emocional, a psicologia ela define a inteligência emocional como poder de identificar suas emoções e as emoções alheias, bem como o dom de trabalhar com cada uma delas. A inteligência emocional é um conceito no qual o indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as emoções com mais facilidade, seja as suas emoções ou seja as emoções do outro. De acordo com Goleman, a inteligência emocional pode ser subdividida em 5 habilidades específicas. Primeiro, o autoconhecimento emocional, o controle emocional, a automotivação, a empatia e o desenvolver relacionamentos interpessoais, que é aquelas habilidades sociais que você está desenvolvendo para com os outros. O controle dos sentimentos
com o intuito de conseguir atingir algum objetivo, atualmente pode ser considerado como um dos principais trunfos para o sucesso pessoal e profissional. Então a gente observa diariamente situações onde as pessoas elas se esforçam, mas tem aquelas pessoas também que não conseguem diferenciar. Então, um exemplo de uma pessoa que consegue concentrar no trabalho, finalizar todas as suas tarefas e obrigações, mesmo se sentindo triste, ansiosa ou aborrecida. Então, consequentemente, ela conseguiu equilibrar razão e emoção, conseguiu saber o que conseguiu refletir aquelas 3 perguntas do quero, posso, devo, e, consequentemente, ela conseguiu optar pela razão e não pela emoção. Ela em nenhum momento se deixou abalar pelas situações de tristeza, de aborrecimento, e toca para frente, segue em frente e vou para minhas obrigações. Então, esse é um grande exemplo de uma pessoa que tem o controle das emoções e sentimentos no dia a dia, no cotidiano de trabalho. Já na administração de conflitos, a gente precisa entender um pouco que os conflitos existem desde o início da humanidade e faz parte do desenvolvimento humano. Lógico, consequentemente, a gente sempre está aprendendo com o erro. E a gente observa aí alguns significados da palavra conflito, para que a gente possa estar conceituando da melhor forma a administração de conflitos. Então, luta, combate, guerra, enfrentamento, oposição entre 2 ou mais pessoas, desavença entre pessoas ou grupos, divergências, discordâncias de ideias, de opiniões. Então, isso é conflito. E a partir disso, a gente consegue conceituar a administração de conflitos da seguinte forma: a arte de identificar, lidar, resolver situações divergentes entre pessoas ou grupos no relacionamento interpessoal ou intrapessoal. Então, uma arte aí de saber lidar e de saber identificar e lidar com essas situações. O conflito tem a principal causa divergência de interesses. Então, diariamente, situações de interesses elas podem estar gerando conflitos e muitas vezes a gente pode estar muito próximo. A gente tem que estar muito atento a essas situações. Ideologias ou opiniões a respeito de certo assunto, procedimento ou realização. No entanto, aqueles conflitos que eles são bem administrados, eles podem gerar mudanças positivas no comportamento das pessoas, pois motiva a busca de soluções. Então, entre esses e outros motivos também, quando os conflitos eles são bem administrados, eles consequentemente eles trazem uma consequência boa e traz aprendizado sem sombra de dúvidas. E aí a gente observa essa afirmativa em relação aos conflitos bem administrados. Já os conflitos que não são bem administrados, ou que são administrados de forma errada, elas causam tensão, levam à agressão e geram ambientes improdutivos. Então, quando a gente observa qual conflito eles traz mais produtividade, consequentemente a gente teria que optar por um conflito bem administrado e que muitas vezes quem administra esse conflito pode não ser você, e aí você está dependendo de outros. E, no entanto, a gente muitas vezes recebe ali um ambiente improdutivos e a gente não entende o porquê. Então, essa administração de conflito ela é necessária e é necessário também que ela aconteça da forma certa. Então, uma dica é que em um momento como esse, é que você seja ético, entenda o tipo de conflito, use as estratégias adequadas e sucesso na resolução, sucesso nessa arte de identificar e resolver conflitos. Em relação à etiqueta pessoal e profissional, as regras de etiqueta elas regem as boas maneiras e bons comportamentos entre as relações sociais, valendo para as situações com a família, em ambiente doméstico, como também para relações profissionais. Nesse caso, as regras de etiqueta profissional são as condutas a serem seguidas. Então, a gente vê aí que a gente vive num país, num mundo num país da democracia, onde a gente tem regras
e a etiqueta ela traz algo que nos faz lembrar disso. Então a gente tem aí algumas regras, que essas regras sendo seguidas elas fazem um conforto, tanto para você quanto para quem mais envolva naquele momento. Especificamente no ambiente de trabalho, a etiqueta profissional ela torna substancial para quem deseja manter um ambiente harmonioso e de respeito. Então, tá aí uma das vantagens da etiqueta profissional, que é se tornar substancial para quem deseja manter um ambiente harmonioso e respeitoso. Vamos ver algumas delas, que essas regras elas são bem resumidas, existem muitas outras, mas aqui já está um contexto principal, que é saiba se relacionar com o outro, com você mesmo às vezes. Cuidado com o tom de voz, muito importante, estar atento para ver, muitas vezes você fala achando que está falando normal e que aquele tom de voz não agrada ao outro, então muito cuidado com o tom de voz, evitar atrasos, lanchinho tem hora, então tem que estar atento a esse tipo de coisa, achar que, é um lanchinho discreto, eu posso, ninguém está percebendo. Não, nada disso. Seja educado e cordial, se atente à aparência, tenha uma boa postura, saiba ouvir e dar espaço. Então, são regras que a gente tem a oportunidade de praticar diariamente. Então, uma dica é que invista no seu tempo. Invista um tempo na sua carreira ao trabalhar em cima de etiqueta profissional e apresentar-se como alguém de sucesso. Deixe uma boa impressão. Já no assédio moral e assédio sexual, o assédio moral e sexual nas organizações é um assunto muito sério. Preciso em sua discussão, pois são vidas de pessoas que estão em jogo. Observando as notícias nos jornais, revistas, internet, redes sociais, esse assunto, infelizmente, ele é muito comum na sociedade brasileira e estrangeira também. Então, discutir a violência no local de trabalho necessita compreender todo o contexto e cenário que ocorre, e este assunto não é de conhecimento profundo de todos, pois o maior foco é o bem-estar e satisfação dos colaboradores na organização. Então, por ser algo, torna-se um assunto fechado, torna-se um assunto meio que difícil de se falar, mas ele é necessário entrar nas nossas discussões. Então, conceituando um pouco do assédio moral, ele atinge ambos os sexos e todas as raças e etnias. Entretanto, sabe-se que a diversidade nem sempre é respeitada, determinando impactos diferenciados no acesso e nas relações laborais. As condições de trabalho, as relações entre trabalhadores influenciam a qualidade de vida dos indivíduos e as suas produtividades. Já o assédio sexual é uma situação mais grave, moralmente, que caracteriza por intimidar alguns com gestos, palavras, ações, com a intenção de agregar vantagem sexual pelo privilégio, muitas vezes pela condição hierárquica dentro da empresa, em função de sua atuação. Então, são duas formas, dois tipos de assédio presente, dois tipos de assédio que às vezes as pessoas usam a hierarquia por ser o maior na empresa e achar que pode tudo, e que na verdade é totalmente ao contrário. Eu costumo observar que todo mundo, seja da limpeza ao gestor, ao proprietário de uma empresa, todos devem ser tratados por iguais. No bom dia, boa tarde, tudo bem, com licença. E muitas vezes as pessoas elas acham que quem está lá na linha de frente, na linha de produção, ela não merece esse tratamento. E muitas vezes é um tratamento contrário. Então, nossas temáticas de hoje está no módulo da disciplina, as temáticas de 12 a 15. Usem os textos de apoio, explorem os textos, tirem as dúvidas, se sentir necessidade, revejam novamente o vídeo e bons estudos.